Saudações guerreiro, aqui quem fala é o professor João Correia e no vídeo de hoje eu quero tratar de um assunto com você: Kung Fu versus Muay Thai. Será que um mestre de Kung Fu sobrevive no ringue contra um lutador de Muay Thai ou um kickboxer? Então, para você que é fã das artes marciais tradicionais, como é a questão do Kung Fu, eu quero trazer aqui para você hoje a prova cabal do potencial verdadeiro do Kung Fu. Sem balela, sem mimimi, vou mostrar para vocês na prática aqui, no ringue, na luta. Vou mostrar aqui o exemplo de um dos lutadores que eu mais admiro e, bem, não vou ficar explicando muito sobre o cara não, você já pode ter visto aí alguma coisa sobre ele. Então vamos rolar o vídeo aqui, vamos deixar a técnica do cara falar por si só e eu vou fazendo alguns comentários importantes aqui pra gente conseguir contextualizar legal aí. Então vamos lá pro vídeo. Cara, a cena desse vídeo aqui já começou bem forte, né? Mas obviamente que o lutador de Kung Fu aí é o careca que tá de calça laranja, representando aí o templo de Shaolin. E se você nunca ouviu falar desse cara, ele é conhecido como Yi Long, né? Esse lutador. Ele é um cara fantástico e de cara já dá pra você ver aqui as técnicas que ele usa é muito diferenciada. Esse tipo de técnica é conhecido no Kung Fu aí como cabeça de ferro. Particularmente, eu nunca vi nenhum outro lutador usar isso no ringue da maneira como o Yi Long usava. Então, vamos lá que tem mais aqui pra ver desse cara. Tem algumas demonstrações aqui de alguns treinamentos, acho que pra fazer um parâmetro aqui. Vamos lá. O Yi Long e essas projeções dele. Pra quem assistiu luta do Yi Long sabe que, cara, ele é especialista em dar esse tipo de rasteira. Dificilmente um lutador que enfrentava ele conseguia parar em pé. O cara é de fato muito bom nessas técnicas de perna. O que eu acho incrível do Yi Long é você ver o equilíbrio que ele tem e a velocidade que ele tem em dar uma série violenta de golpes. Ó, de novo ele fazendo a queda, golpe giratório, acertava muito golpe. Eu conheço o Yi Long já tem bastante tempo aí, né, que eu acompanho a carreira dele como lutador. Se você não sabe, ele já foi campeão mundial mais de 3 vezes num dos principais torneios lá da Ásia, né, que é pouco conhecido aqui pra gente, mas na Ásia é como se fosse o UFC, né, só que é da parte de strike, não é um evento de MMA, não tem luta de solo. Lá ele é conhecido como um dos maiores, né, inclusive uma dessas lutas que tá aparecendo aqui é contra o Buakaw. Buakaw, se você não conhece, deixa eu voltar aqui na cena do Buakaw. É esse aqui que ele dá um bandão aqui, muito forte. O Buakaw, cara, pra quem não conhece, pra quem é do Muay Thai, com certeza vai conhecer. O Buakaw, ele é um dos caras mais admirados, se não o mais admirado lutador de Muay Thai da Tailândia. Então, cara, ele é o herói do Muay Thai na Tailândia, que é o país do Muay Thai. E eles fizeram 2 lutas, o Yi Long e o Buakaw, que foi considerada, tanto a primeira quanto a segunda, a luta do século. A primeira, se eu não me engano, foi em 2015. Eu lembro dessa luta muito, assim, que foi muito divulgada. E foi a luta mais cara, eu não sei se depois teve alguma mais cara, mas até aquele momento foi a luta com a bolsa mais cara de todos os tempos na Ásia. E, cara, torneio de arte marcial na Ásia é o que mais tem. Então a gente pega aí desde a época do Pride e outros eventos grandes que tiveram na Ásia. E essa luta, né, a primeira de 2015, do Buakaw versus o Yi Long, foi a luta mais cara da Ásia, para você ter uma proporção, ter a noção da proporção que são o tamanho das competições lá. Então talvez você não conheça o Kung Fu dentro das competições aqui no Brasil, do cenário que você vê daqui. Mas se você der uma pesquisada, você vai ver que, cara, tem caras excepcionais. E nessa primeira luta em 2015 o Yi Long perdeu, mas aí teve a revanche em 2016 e ele derrotou o Buakaw. Então olha o nível que os caras do Kung Fu estão jogando. Então não pensa aí que o Kung Fu joga só no banco não, o Kung Fu tá jogando aí na primeira divisão com certeza. Vamos lá pra gente ver mais algumas coisas aqui. Olha, esse tipo de chute que ele usa é muito característico das técnicas tradicionais. É um chute baixo um pouco diferente do que é feito no kickboxer, né, que é o low kick. A maioria dos chutes baixos no kickboxer ou então no Muay Thai, eles são feitos de cima para baixo, né? Obviamente que também tem esse tipo de rasteira, mas a grande maioria é de cima para baixo, é um chute visando acertar ali a articulação do joelho, a coxa. E esse tipo de golpe que o Yi Long usava, que é um golpe mais curto com a perna, pegando ali meio que para dar uma rasteira mesmo, é muito comum você ver nos estilos Shaolin, nos estilos de louva-a-Deus, no próprio Wing Chun, e ele acerta quase sempre essa técnica, ele é muito bom nisso. Aqui lutando com um cara bem mais pesado que ele,
Essa luta foi um passeio pra ele, eu assisti essa luta, ele brincou com o cara muito mais pesado, acertou alguns golpes, mas ele foi muito superior na luta. Essa parte aqui que é sensacional, cara, ele usando cabeça de ferro, é a marca registrada nele, né? Se você for ver algumas lutas do Yulong aí, você vai ver que sempre ele usava isso. E isso é algo que você não vê se utilizando aí em nenhuma outra arte marcial. Dificilmente você vai ver um lutador de Muay Thai ou qualquer outro strike fazer esse tipo de técnica que ele faz de colocar de fato a cabeça pro oponente bater e se manter em pé. Aqui a gente não tá falando simplesmente de um cara que tem queixo duro. A gente tá falando de técnica para poder receptar os golpes ali, conhecido como cabeça de ferro, e cara, ele usava isso com muita excelência. Os caras batiam e ele ficava praticamente ileso, do nada ele soltava um golpe ali que o cara não esperava, porque depois de tanta pancada era de se esperar que ele tivesse pelo menos tonto, mas ele não ficava. E dá pra ver que ele usa mesmo algumas técnicas tradicionais, mas ele também foca bastante sem muita pose, sem coisa muito enfeitada, de fato naquilo que são as habilidades universais de combate, né? Que muita gente não sabe, mas isso é a base do Kung Fu. No Kung Fu você usa também essa base que seria mais próxima ali do boxe, do Muay Thai, e obviamente que você tem algumas outras técnicas que ele utiliza aqui que são um diferencial, mas elas não significam que o Kung Fu foca nas técnicas, digamos assim, mais enfeitadas. Obviamente, se você treina só técnica enfeitada, você não vai conseguir sobreviver, né? Eu já falei bastante sobre isso daqui, sobre você focar em algumas habilidades que são universais. E antes da gente ver aqui as últimas cenas, que tem algumas que são bizarras, quero recomendar para você que leia o artigo onde eu falo lá das 4 habilidades que o seu Kung Fu precisa ter para você sentir confiança na hora da luta, porque é disso aqui que a gente está falando. Se você quer ver um Kung Fu de fato eficaz, você precisa ter essas 4 habilidades para o seu Kung Fu ser eficaz e você ter confiança na hora da luta. Então eu vou deixar o link aqui na descrição, o link aqui em cima também para você ler esse artigo. Ler, não é um artigo muito longo e vale muito a pena, vai te acrescentar bastante, legal? Vamos lá para a gente ver essas últimas cenas aqui que, cara, tem umas cenas aqui que são terríveis. Ó, de novo essa técnica do chute, cara. Essa técnica dele quase sempre acertava, o timing muito bom. Ele contra o Buakaw, essa, se eu não me engano, foi a luta que ele ganhou, sempre derrubando o oponente. Você vê que até alguns tipos de soco que ele usa é um pouco diferente do boxe. Ele usa um soco um pouco vertical também, nem sempre ele tem uma rotação muito grande. E mesmo assim ele acerta. Essa que ele venceu aqui com um chute na região do abdômen ali do oponente, cara, foi uma luta fantástica. Essa que ele tá com a jaqueta laranja, ele dominou essa luta de forma fantástica e não era um oponente fácil, era um oponente muito bom. Eu já tinha visto esse oponente lutar contra outros lutadores outras vezes e o cara era bom, mas nessa daí não deu nem pro cheiro. O Yulong estava nessa época no ápice dele, né? Hoje em dia ele já tá um pouco mais velho, tá? Até tinha aposentado e voltou a fazer algumas lutas. Então, meu amigo, espero que você tenha gostado aí um pouco do que você viu. Do potencial do Kung Fu. Como eu falei aqui, o meu objetivo nesse vídeo é trazer para você e comentar, obviamente, algumas coisas que eu acho importante, algumas coisas que eu acho legal ressaltar, para você ver o potencial que de fato tem o Kung Fu quando ele é treinado e levado a sério. Então, obviamente que a gente não vai ficar aí acreditando em tudo que a gente vê e aceitar isso como tudo do Kung Fu. O Kung Fu é muito amplo, mas ele está sim muito presente dentro das lutas, dentro das competições, muito bem representado. Então, você que é fã aí das artes marciais tradicionais como Kung Fu e tava com essa dúvida, com essa pulga atrás da orelha, saber se o Kung Fu tinha espaço, né, contra o kickboxer, contra um lutador de Muay Thai, fica aí a sua resposta. Dá uma olhada no vídeo, confere aí, vê direitinho ali os pontos que eu comentei que você vai observar, os diferenciais. Então espero que esse vídeo aí tenha te ajudado a clarear a sua mente para ver com outros olhos a verdade do Kung Fu, seja você praticante ou não, para você ver que de fato o Kung Fu é uma das artes marciais mais eficazes do mundo e está presente aí há todos esses anos, não é à toa, e vai continuar aí se perpetuando durante muito tempo. Obviamente que tem pessoas que fazem um treinamento que não é tão focado para o combate, mas quem quiser ter um treinamento para o combate, eu tenho certeza que a maioria das escolas de Kung Fu vai atender essas pessoas. Se você ainda não está muito habituado, o que você precisa ou o que você não precisa treinar, dá uma lida lá no artigo que eu mencionei, que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante, falando sobre as 4 habilidades universais que o seu Kung Fu precisa ter para você sentir segurança aí na hora da luta. É um artigo que ficou muito bom
lá no nosso novo blog. A gente está adicionando aos poucos lá os novos conteúdos, mas eu tenho certeza que vai te ajudar bastante, seja você praticante de Kung Fu ou não. Como artista marcial, é um artigo que vai te ajudar bastante, legal? Se você é fã de Kung Fu e tem aí algum amigo que tem essa dúvida, compartilha esse vídeo com ele. E se você quer ver outros vídeos como esse, é só você se inscrever aqui no canal, clicando no botão aqui embaixo e ativando as notificações, que eu vou estar sempre postando novos vídeos aqui falando sobre Kung Fu e sobre o mundo das artes marciais. Legal? Te vejo no próximo vídeo. Até lá e saudações!